No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está no seu nível histórico mais baixo, podendo cair mais. E, previsivelmente, um dos assuntos do momento, no mundinho encantado das finanças pessoais, é onde investir dinheiro num cenário de juros baixos. Antes de prosseguirmos, não deixe de assinar o canal e acionar as notificações, assim você fica sabendo das novidades e ajuda outras pessoas a encontrar conteúdo que pode ser relevante para elas. Voltando à nossa pergunta, onde investir dinheiro num cenário de juros baixos? A resposta mais simples e óbvia é dizer invista em renda variável, não é mesmo? Só que isso leva a outras perguntas, como, mas que tipo de renda variável? Ou então, não tem alguma coisa mais rentável na própria renda fixa? Aqui no Brasil, nós temos um problema. Na verdade, nós temos muitos problemas. Mas o problema que eu me refiro é o nosso entendimento do que é ser um investidor conservador, moderado ou agressivo. O Brasil é, há muitos anos, um dos países com juros mais altos do mundo. E por conta disso, nós criamos uma cultura de renda fixa. A renda fixa é totalmente dominante no Brasil e o mercado de capitais, em especial a Bolsa de Valores, nunca foi exatamente popular. Ao longo das últimas décadas, teve vários momentos em que a bolsa foi popular, mas foram períodos relativamente curtos e de modismo. A bolsa nunca fez parte, assim, de um modo mais consistente da vida do investidor brasileiro típico. E isso é altamente compreensível. Afinal, como que a bolsa e as ações podem competir com as taxas de juros tão altas? As altas taxas de juros funcionavam como um incentivo para que o investidor ficasse na renda fixa e evitasse se aproximar da renda variável. Por conta disso, a gente acabou criando uma ideia de perfil de investidor meio binária, onde a renda fixa é sinônimo de conservadorismo, renda variável é sinônimo de agressividade, e o que define o perfil de investidor é a composição de renda fixa e renda variável na sua carteira, não importando muito que tipo de renda fixa ou variável é essa. Essa visão, que é uma visão extremamente simplista, diga-se de passagem, até fazia algum sentido nessa época de juros altos. Afinal, a gente podia se refugiar em coisas como títulos bancários e títulos públicos, ignorar todo o resto do mercado financeiro e ainda assim ganhar algum dinheiro. Só que as coisas estão mudando e pode ser que em breve uma carteira de investimentos baseada em instrumentos super conservadores, como títulos públicos e títulos bancários, deixe de ser uma coisa rentável. Pelo contrário, em muitas economias desenvolvidas, esse tipo de título costuma dar rentabilidade muito baixa ou mesmo rentabilidade negativa. Por conta dessas mudanças, o investidor vai ter que rever seus conceitos, suas expectativas e vai ter que se abrir um pouco mais para o risco. E esse modelo simplista não serve mais, ele precisa ser revisto. Hoje não dá mais para classificar toda a renda variável como agressiva. Da mesma forma, não dá para classificar toda a renda fixa como conservadora. Na renda fixa, por exemplo, quando a gente sai daquela redoma de segurança proporcionada pelos títulos públicos e os títulos bancários, a gente pode se deparar com coisas de altíssimo risco. Tem algumas debêntures, outros títulos privados de renda fixa que tem risco muito mais alto que algumas ações. Da mesma forma, na renda variável há uma escala de agressividade e existem instrumentos que dentro dessa escala pendem para o lado mais conservador. Obviamente que os instrumentos de renda variável conservadores nunca vão ser tão conservadores quanto os títulos públicos, mas novamente estamos passando por uma mudança de paradigmas e a nossa visão sobre o assunto vai ter que se ajustar, assim como ela se ajustou em economias desenvolvidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas metodologias de investimento em ações, como o Value Investing, que busca empresas que tenham o preço de suas ações descontadas em relação ao valor intrínseco, são consideradas bastante conservadoras. Da mesma forma, o investimento em empresas tradicionais, fundos imobiliários e índices é considerado, dentro da escala de risco da renda variável, uma postura bastante conservadora. Então, a gente pode dizer que dentro desse novo cenário, dessa nova visão, existe sim renda variável conservadora. E a montagem de uma carteira de investimentos vai ter muito mais nuances e variáveis do que o modelinho binário de renda fixa conservadora, renda variável agressiva. Assim sendo, numa escala de agressividade, indo do mais conservador para o mais agressivo, e ressaltando que é apenas uma opinião, não uma recomendação, eu colocaria em primeiro lugar os fundos imobiliários. Em geral, eles são menos voláteis que ações e têm renda recorrente
corrente. Dessa forma, eles podem ser assim uma porta de entrada ideal para o mundo da renda variável. Em segundo lugar, colocaria os fundos de índice, os ETFs em particular, e em terceiro lugar, no empate técnico, as ações pagadoras de dividendo e aquelas ações com preço descontado em relação ao valor que se enquadrariam nos critérios do value investing. Dessa forma, nesse novo cenário que vem se desenhando, o investidor não se descaracterizaria como conservador se tivesse esses instrumentos de renda variável na sua carteira, pois são instrumentos conservadores para os padrões da renda variável e que, por outro lado, tem potencial de gerar aquele retorno que a renda fixa, pelo visto, não vai mais gerar. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para saber as novidades e deixe o seu comentário aqui embaixo.